Gente, tudo bem? Nosso último encontro, nós iniciamos a discussão da transformação que Marx realiza do dinheiro em capital no capítulo 4. Não entramos diretamente logo na exposição que Marx faz dessa transformação do dinheiro em capital, mas achamos por bem situar vocês, para quem não tem um conhecimento mais aprofundado de Marx, situar vocês no contexto, digamos assim, metodológico, que este capítulo, que é o capítulo 4, dentro do contexto do sistema categorial de O Capital. E nós vimos que o capítulo 4 assinala a passagem da circulação simples, que é a aparência do sistema capitalista, que é o mundo tal como as pessoas o percebem no seu cotidiano, é a passagem deste mundo de aparência para o mundo da essência, E nós dissemos que é aí que Marx faz, um convite ao leitor para acompanhá-lo nessa nova caminhada, digamos assim, de exposição que se inicia com o capítulo 4. Ele, no final desse capítulo 4, ele diz o seguinte, na página 250 da edição que nós estamos utilizando de O Capital, da Boitempo, para quem está chegando agora, é o livro 1, na página 250, Marx diz: deixemos, portanto, essa esfera rumorosa, que é a esfera da circulação simples, da aparência do sistema capitalista, onde tudo se passa à luz do dia, ante os olhos de todos, e acompanhemos os possuidores de dinheiro, que no caso é o capitalista, e o possuidor, ou os possuidores de força de trabalho, que no caso é a classe capitalista. Aqui, de uma certa forma, já mudou, já entraram novas determinações que estavam apenas pressupostas nos 3 primeiros capítulos de O Capital, da circulação simples. Agora aqui aparecem duas classes. De um lado, o possuidor do dinheiro, representando a classe capitalista, e de outro lado, o trabalhador como representação, como expressão direta e imediata da classe trabalhadora. Então, vamos abandonar essa esfera rumorosa até o terreno oculto da produção, em cuja entrada se lê: não é admitida entrada de pessoas estranhas. Aqui se revelará, depois que se entra na esfera da essência do sistema, a imagem que o Marx está jogando aqui é mais ou menos o seguinte: uma pessoa que chega dentro de uma empresa, e lá está escrito, tem uma plaquinha onde está escrito: lá dentro não se pode entrar pessoas estranhas. Marx diz: aqui se revelará não só como o capital produz, mas como ele mesmo, o capital, é produzido. Aqui vai se revelar como o capital produz e como ele se autoproduz. O segredo da criação de mais valor tem, enfim, de ser revelado. Então, Marx adentra, sai da esfera da circulação, da aparência do sistema, adentra dentro da esfera da essência do sistema para revelar como se dá o segredo da produção da mais-valia ou do mais valor. Muito bem. Eu vou continuar ainda tecendo algumas considerações metodológicas. Eu acho por bem fazer isso
para que a gente possa ter plena consciência ou conhecimento de causa, digamos assim, daquilo que estamos aprendendo, né? Daquilo que estamos estudando, daquilo que estamos desenvolvendo, né? Então, essa passagem da aparência para a essência, o resultado direto, portanto, da transformação do dinheiro em capital é a criação do mais-valor, da mais-valia, né? Esta é determinada, o mais-valor ou a mais-valia, né? Aliás, a mais-valia é um termo mais abstrato, é o mais-valor, né? É um capitalista que adianta dinheiro, um valor X, né? Ele quer receber ao final do processo o mesmo valor que ele adiantou, né? Com um delta, né? Com um valor extra criado, né? Que é um mais-valor. É esse mais-valor que vai identificar, né, que seu capital se valorizou, né? Que o capital que ele adiantou gerou um valor maior do que ele o era quando foi inicialmente adiantado. Muito bem, então o resultado direto da transformação do dinheiro em capital é a criação desse mais-valor. Este é determinado pelo tempo de trabalho que excede o tempo em que o trabalhador trabalha para si, isto é, o tempo em que ele trabalha para criar os bens e serviços necessários à subsistência, à sua subsistência material e espiritual. Aqui eu já estou dizendo, não sou eu que estou dizendo, que quem tem a capacidade de criar um valor maior do que aquele que custou ao capitalista é o trabalhador. O mais-valor surge, portanto, de um valor adicional maior do que aquele que o capitalista gastou ao contratar os seus trabalhadores. O mais-valor surge, portanto, né, da exploração do trabalhador. O trabalhador cria um valor que é suficiente, esse valor criado pelo o trabalhador, não só para pagar o seu salário, né, mas também para pagar o lucro do capitalista. O trabalhador tem, portanto, que pagar seu próprio salário e ainda, com o valor extra que ele criou, né, o lucro do capitalista, né? Esse tempo excedente, ele cria esse valor que vai constituir o lucro do capitalista, né? Esse tempo excedente que o trabalhador trabalha, né, além do tempo necessário à produção dos seus meios de subsistência, esse tempo excedente passa o tempo de trabalho necessário para a produção e reprodução da força de trabalho, é o tempo que o trabalhador cria, portanto, o mais-valor. Muito bem, que é apropriado, esse mais-valor, pelo dono do capital. Este mais-valor, criado pelo trabalhador, é apropriado pelo dono do capital. É o trabalho alheio não pago. Bom, a gente entrar diretamente no capítulo 4, né? O Marx vai dizer, olha, você tem aqui dois indivíduos se confrontando que pertencem a classes diferentes. Uma classe em que como dono do capital, é dono dos meios de produção, máquinas, equipamentos, instalações, edificações, empresas e etc. E de outro lado, um outro indivíduo que é dono único e exclusivamente de sua capacidade de trabalho, de sua força de trabalho, que ele vende em troca de um salário, né? E é então que Marx se pergunta como é que se deu essa divisão da sociedade entre duas grandes classes sociais. Ele não vai, obviamente, parar a sua exposição para explicar como é que surgiu historicamente essas duas grandes classes sociais, já que
a natureza não tem esse poder de criar classes sociais, né? E nem é um desígnio de Deus dividir a humanidade entre os que têm e os que não têm, né? Para aqueles que acreditam em Deus, né? Ele só vai explicar como surgem essas duas grandes classes no capítulo 24. Depois de 20 capítulos é que ele vai explicar como, né, a sociedade se dividiu em duas grandes classes sociais, né? E ele vai parar, portanto, a exposição lógica que ele está fazendo até lá e vai historicamente mostrar empiricamente como surgiu o capitalismo como resultado do desenvolvimento histórico, né? Mas até lá tem muito panos para as mangas, né? Não adianta na frente dos bois, né? É preciso ir devagar com a exposição. Então está pressuposto aí que aqui já no capítulo 4 a existência dessas duas classes, só não está explicado como se originaram essas duas classes, né? Ora, se o mais-valor, que é a mais-valia criada pelo trabalhador, né? Se o mais-valor é trabalho não pago, né? Como fica então a troca de equivalentes? Este é um problema crucial, né? Porque na circulação simples, como nós vimos na nossa exposição passada, é o reino da liberdade, da igualdade e da propriedade. Na circulação simples aí, como indivíduos livres, eles são iguais, todos são proprietários, como tais, ninguém abre mão daquilo que possui, que tem, se em troca não recebe algo de igual valor. A troca é, portanto, troca de equivalentes. Mas agora aqui, né, a coisa mudou de figura. Surgiu mais valor, né? De onde surgiu esse mais valor? Já estou adiantando. O mais valor surgiu de um tempo de trabalho excedente, além do tempo necessário à produção dos bens de subsistência do trabalhador. O trabalhador trabalha um tempo excedente, nesse tempo excedente ele cria este mais valor que vai ser apropriado pelo capitalista e que vai constituir, portanto, o lucro dele. Então a gente pergunta agora o seguinte: esse mais valor criado não fere, não anula a troca de equivalentes, né? Como explicar? Porque a troca só pode ser troca de equivalentes, né? Ela pressupõe troca de equivalentes. Ninguém abre mão, ninguém vai trocar 10 por 9, né? Nós vivemos numa sociedade que, embora a gente não tenha plena consciência disso, mas fazemos, né? Nós vivemos numa sociedade que nós aceitamos normalmente essa sociedade, né? Nós não questionamos a todo momento essa sociedade. Nós sabemos que nós somos vendedores e compradores de coisa, né? E quando a gente vai comprar e vender, a gente está pressupondo que está comprando e vendendo as coisas pelos seus respectivos valores. E que, portanto, já que está se pressupondo os seus respectivos valores, nós estamos pressupondo aí a troca de equivalente. Não sabemos, mas pressupomos a troca de equivalente. Se a gente não pressupõe a troca de equivalente, então a gente teria que partir do pressuposto de que a troca é uma roubalheira generalizada, né? A troca seria de valores desiguais. E se a troca é de valores desiguais, ninguém vai querer viver no mundo assim. Portanto, o princípio da equivalência é o princípio que dá legitimidade à existência da sociedade capitalista. Por isso, né, quando a gente passa da aparência para a essência do sistema e vamos ter que dar conta de como surge esse mais-valor, a primeira preocupação básica que vem à cabeça, à mente do leitor, né, é como fica a troca de equivalente. Porque ele é o princípio que imprime legitimidade à existência da sociedade capitalista, né, que alguns teóricos contemporâneos vão chamar do princípio da troca justa. Quem usa essa terminologia, princípio da troca justa, é
Habermas, o autor da teoria da ação comunicativa, como é mais apropriadamente conhecido, né? Então, a troca de equivalente, né, ela está pressuposta nos atos individuais e cotidianos de compras e vendas que nós realizamos no cotidiano, tá? Se nós soubéssemos de antemão que aquilo que eu estou comprando, né, ou vendendo, tem um valor maior ou menor do que o meu, eu não me disporia a comprar ou vender essa coisa, né? A troca exige, no máximo, que eu dê uma mercadoria ou abra mão de uma coisa que eu tenho em mãos e, em troca, receba outra de igual valor. A troca mesmo pressupõe, portanto, a equivalência, e essa equivalência é o princípio que dá sustentação à existência da sociedade capitalista. Então, se a transformação do dinheiro, né, em capital romper com a troca de equivalentes, como sustentar uma teoria da exploração do trabalho, né, porque a presença da mais-valia é a exploração do trabalho, conceitualmente distinta e demarcada do roubo, sem ferir a prévia igualdade jurídica e teórica dos possuidores de mercadorias. Veja bem, se eu roubo, por exemplo, um livro de alguém, né, ou uma pessoa qualquer rouba a bolsa de outra pessoa, né, e se essa pessoa que se apropriou indevidamente, sem pagar essa mercadoria, isso constitui um roubo, logo ele vai ter que responder perante a justiça pelos seus atos, né? Então ele será cobrado, né, a restituir o valor, ou se ele não tem mais como restituir este valor, ou mesmo que o tenha, ele irá, então, cumprir uma pena, né, que ele infringiu, né, a lei. Ele transgrediu a lei que diz que se apropriar das coisas alheias é roubo, e isso significa uma transgressão de uma norma jurídica, e essa transgressão tem que ser corrigida por um ato, né? O indivíduo que rouba realizou um ato de violência, porque se apropriou de algo alheio, né? E, portanto, entra o Estado como contra a violência para corrigir a norma jurídica que diz que é proibido se apropriar de coisas alheias. Isso é roubo. Muito bem. Mas vamos pensar agora no mais-valor que o trabalhador criou. O trabalhador é contratado pelo capitalista, né? E produz um valor que é suficiente para pagar o seu salário e o lucro do capitalista, né? Vamos falar assim por hora, né? Esse mais-valor é apropriado gratuitamente pelo capitalista. Então, é uma coisa que o capitalista se apropriou de outro sem equivalente. Qual é a diferença de roubar uma bolsa, né, e a diferença de se apropriar gratuitamente do trabalho alheio não pago, né? Como eu vou... E aqui é que entra a importância fundamental, que eu chamo a atenção de vocês, de sustentar o princípio da equivalência para eu poder, ao mesmo tempo em que eu explico a origem da mais-valia. Porque se o mais-valor criado pelo trabalhador, né, se a teoria da exploração, que vai explicar isso, não pode ser distinta e demarcada da teoria de um roubo,
se essa exploração fere o princípio da igualdade jurídica, da norma jurídica, então eu não tenho como, teoricamente, fundamentar uma teoria da exploração. Daí a importância, né, para Marx, né, e para toda a economia política clássica, né, de como mostrar a origem da mais-valia e, ao mesmo tempo, sustentar o princípio da equivalência, sob pena de que a mais-valia vai se constituir um roubo. Não há nenhuma diferença na troca entre capital e trabalho de um roubo comum dentro da sociedade. Exploração, vamos deixar aqui bem claro, não é roubo, juridicamente falando, né? Porque a exploração, e o Marx vai demonstrar isso muito claramente, a exploração pressupõe a troca da equivalência. Portanto, a mais-valia, né, a troca entre capital e trabalho, vamos falar assim, nesses termos mais adequados, a troca entre capital e trabalho é uma troca de equivalente, é uma troca de valores iguais e, ao mesmo tempo, é uma troca de valores não iguais. Como é que uma coisa pode ser e não ser ao mesmo tempo, né? Quer dizer, como explicar, né, a origem da mais-valia, inferir o princípio da igualdade jurídica sem cair, né, no roubo? Ou como demarcar a teoria da exploração diferente da teoria de um roubo? Este é um problema, né, com o qual se depararam inicialmente Adam Smith e David Ricardo. E nós já vimos aqui no nosso curso como esses dois grandes gigantes do pensamento econômico se depararam com essa questão. Então vamos ver, para a coisa ficar mais clara, como é que Adam Smith vai passar da troca de equivalente e como é que ele, partindo do fato de que toda troca é troca de valores iguais, como ele vai explicar o lucro. E eu vou logo adiantando, vocês já sabem disso. Está lá na playlist Economia Política Clássica, né? Ele não vai conseguir explicar, né, como a mais-valia, né, como a teoria da exploração pode ser distinta e demarcada de uma teoria do roubo, né? E nem ele e nem David Ricardo conseguem explicar ou compatibilizar, vamos falar assim, para ficar mais claro, a teoria da exploração com a norma jurídica, né, que pressupõe a igualdade, mesmo que formal, entre os indivíduos, a norma jurídica que diz que se apropriar de coisas alheias é roubo e que, portanto, quem age dessa forma comete uma transgressão jurídica, e essa transgressão jurídica tem que ser reparada com uma pena, né? Esta pena se constitui, né, com determinado tempo de reclusão, né? Isso fica a cargo, né, de cada caso, de cada juiz, né, que passa a julgar, né, o criminoso, né, que se apropriou de coisas alheias. O capitalista está se apropriando de coisas alheias, mas não é um criminoso e não pode ser confundida essa apropriação gratuita da coisa alheia com um simples roubo. Então a questão que está aqui em jogo é essa, né? Que a teoria da mais-valia não fere, não anula o princípio da equivalência. No nosso próximo vídeo nós vamos então examinar rapidamente, vamos repetir, porque nós já fizemos isso,
né, como Adam Smith se depara com essa questão e como David Ricardo também se depara com essa questão e como Marx, a partir do desenvolvimento da teoria deles, desses dois grandes pensadores, resolve a questão, né, da compatibilização da troca de equivalentes com a produção da mais-valia ou do mais-valor. Mas isso vamos deixar para fazer no nosso próximo encontro. Talvez vocês julguem que é maçante, que eu estou me demorando muito, né? Mas veja bem o seguinte, né? Aqui nós temos um problema muito sério, né? Se eu não for capaz de distinguir a teoria da exploração do roubo, né, eu não vou poder teoricamente sustentar essa teoria da exploração. A teoria da exploração não pode ser confundida com o roubo, porque se o fosse, a sociedade capitalista não existiria. Ela seria uma sociedade de ladrões generalizados, né? A troca seria uma roubalheira generalizada. E num mundo assim, né, ele não tem capacidade de se sustentar, de se reproduzir, né? Então, o problema sério que nós temos aqui para enfrentar é esse, né? A compatibilização, né, da troca de equivalentes com a produção da mais-valia. Até